Oi, gente, tudo bem com vocês? Tava com saudade, hein, Thiago? Fazia um tempo que eu não gravava um episódio na íntegra. E vou voltar em grande estilo. Eu tô sendo dramático, na verdade, não faz tanto tempo, não. Sejam muito bem-vindos, né, a mais um episódio na íntegra, o podcast aqui do Campo Grande News. Hoje a gente vai falar de um tema, né, e de como a gente trabalha esse tema aqui em Mato Grosso do Sul a partir do Poder Judiciário. Estamos na Semana Nacional Da da Saúde no saúde. Poder Judiciário e existem algumas iniciativas aqui do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul voltadas para essa área, né? Voltadas para facilitar o acesso das pessoas à justiça no tema saúde e tem uma ou algumas pessoas que são responsáveis por tocar esses projetos. Eu estou recebendo aqui hoje uma delas, que é o juiz Caster Franco, que é coordenador, né, do Isso. Sejusc, que é o Centro de Justiça e Cidadania Saúde, aqui do TJMS. Obrigado por ter aceito, por ter vindo aqui ao Na Íntegra, professor. Professor, Obrigado, é chamei uma hoje. honra. É professor também ou não? Já deu aula? Não, eu dou aula. Ah, Eu então dou não aula errei. também. Geralmente os magistrados dão aula de alguma forma. Bom, vamos começar do começo, né? Eu queria entender, assim, porque quando eu penso em... A palavra judicialização, para mim, ela tem uma carga semântica negativa. Porque, assim, e vai judicializar, tudo é judicializado, briga tudo é judicializado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas quando, pelo que eu entendi, o que a gente está tratando aqui é justamente a simplificação, a instrumentalização do judiciário, né, para justamente facilitar esse acesso das pessoas. Eu interpretei certo ou errado? Eu acho que muito certo. Assim, ó, o assunto da judicialização tem dois lados. O primeiro lado é que a gente não inventou esse direito. Ele está na Constituição, ele garante o acesso das pessoas indistintamente e de graça. Uhum. Então, se não houvesse algum problema na saúde, não haveria judicialização. De outro lado, a gente sabe que o dinheiro é finito, é limitado a uma série de problemas e se sabe que os entes públicos eles querem ajudar e querem melhorar isso aí porque isso gera uma série de críticas e uma série de dividendos políticos quando funciona bem. Então, a nossa ideia é unir o judiciário com o município, com o estado, com gente da regulação de vagas, para fazer desse problema uma coisa mais racionalizada, isto é, soluções em conjunto, dialogadas e racionalizadas. E como é que isso tem se dado na prática, né? Que iniciativas nós temos aqui que, que beneficiam as pessoas que mais precisam, né? Tá, é assim, ó. Vamos dizer que você precisou ir num médico do SUS, você não tem dinheiro, e o médico te prescreveu, e tu foi na farmácia popular, ou tu foi no posto de saúde, não tem medicamento. Não tem. Aí o sujeito, ele não precisa ir num advogado, ele entra no site do TJ, ou até ele entra no celular dele Ele decidiu mesmo. que ele quer pela justiça, primeira coisa, né? Depois disso. A gente é até um antes justiça, é para não precisar da justiça. Mas quando achou que precisou... Achou que precisou, já vai. Ah, entendi. Já entra na hora. E aí assim, ó, ele chega lá, ele abre, é assim, fácil de preencher, muito simples. Desburocratizado no site do TJ ou no aplicativo do TJ, que dá para baixar e dá para entrar por ali. E o item chama-se o Sejusc, do Sejusc mesmo. Sejusc Saúde. É. Tá, aí assim, ó, eu preciso de insulina. E aí isso na hora online ali chega para nós. Chegando lá, a gente já manda na hora pro ente da federação que precisa
dar aquele medicamento. Isso aí é um problema, porque hoje em dia o SUS ele tem uma espécie de divisão de competências muito complicada às vezes. Por quê? Tem horas que é do município a obrigação, tem Uhum. horas que é do Estado e tem horas que é da União, como, por exemplo, em medicamentos oncológicos. Então, a gente já faz essa triagem, a gente já sabe o que é de quem Sim. e a gente alcança o Estado inteiro. 50 municípios já estão nesse nosso sistema. Bom, então, ele preenche no celular e chega lá. A gente envia para o ente da federação que precisa cumprir Sim. isso aí, dentro de um prazo de 3 dias. Se espera que cumpra, e é isso que está acontecendo por volta de 80% dos casos. Mas a hora que não cumpre, Uhum. ele diz assim, olha, em 3 dias não dá para cumprir, mas dá para cumprir em 10, porque nós vamos ter que O fazer alguma prazo não é licitação. para responder ou justificar, o Não, é prazo para é para cumprir. cumprir. Exatamente. Uhum. E aí a gente abre o diálogo, o que não existe no processo tradicional, para o outro lado falar. Ele diz, olha, aqui agora não tenho, mas eu posso conseguir isso Uhum. em X dias. Ou, eu não tenho esse medicamento aqui, mas eu tenho outro que é igualmente eficaz. Uhum. Uma dúvida que já me surgiu, que eu acho que era Ah, importante sanar agora, antes de tá. continuar. Vocês conseguem avaliar se algum pedido é infundado? Não, Já? claro. Aham, A gente entendi. faz uma triagem Entendi. antes Aham. e sempre precisa de prescrição do É médico. só para não parecer que o que você pedir Não, vai ser não, encaminhado, não, né? não, 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 Isso, não, 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 não. é. Precisa da prescrição. Ele tem que ter ido no médico antes Uhum. e tem que ter ido na rede que distribui esses medicamentos. Uhum. Se não tiver, aí sim. Entendi. Agora, se ele entra antes dessa hora aí, a gente diz, olha, antes você tem que fazer isso. Sim, Depois você volta para nós. sim. Então, chegou lá, mandou para o ente. E não é só o problema de medicamentos. Problema de vagas hospitalares, por exemplo. Sim. Ali a gente tem a chance de ouvir. Ali no meio nós temos uma médica chamada Larissa Missirian. O agente é quem dentro desse processo? Agente ao judiciário. Aham. É. Mas existe uma equipe de mais de um magistrado? Existe. Como é que Não, funciona a existe. composição? Não, só um magistrado e muitos funcionários. Aham. Então, chegou lá e a gente tem, por exemplo, essa médica que é a chefe da regulação do município. Uhum. Ela que diz para onde vai, se tem vaga, se não tem vaga. Ela está junto conosco, trabalhando junto conosco. Que trabalho ingrato. É um trabalho ingrato. Aí ela tem como dizer assim, olha, esse sujeito aqui não vai morrer amanhã. Sim. Para que o juiz não fure a fila. Porque esse é um problema substancial. Para o juiz, muitas vezes chega no papel. E é tudo urgente Sim, eu entendo. e ele não tem como diferenciar. Porque a capacidade técnica dele tem um limite, né? Não é médica, não é clínica. E é tudo dramático a hora que chega para o juiz. E às vezes ele fica numa sinuca de bico, para usar um... Isso até por meio desse sistema também. A gente tá falando só dele até agora, né? Não, Aí. ó, o que é no papel é o dia a dia da judicialização. Ah, entendi. O dia a dia no fórum. Já esse aí que a gente tem, chega por via de internet, meio eletrônico, a gente vê. E que diferencial que você tem ali? A gente está junto com os médicos, junto com os entes da federação. Aí a gente tem uma informação de qualidade maior. E pode diferenciar um caso mais grave de outro e evitar o fura-fila, Sim. que tanto se reclama. E às vezes de proceder a algum medicamento que não é necessário. Então, assim, ó, a ideia é, e eu sempre ouvi isso, eu estou nessa área da saúde há muitos anos, que as pessoas não se entendem, não dialogam, não falam a mesma linguagem. A nossa ideia é falar a mesma linguagem, porque existe uma reclamação muito grande que a gente aumenta esses orçamentos, que tem algumas decisões com um valor muito alto e que tira direito dos outros. Então, uma visão macro
ajuda a coibir fraude, a coibir o que não é necessário, a qualificar mesmo o dia a dia da jurisdição. E resolvendo lá, não judicializa. Sim, Porque isso aí é pré-judicialização, sim. que traz uma série de problemas, a judicialização em si. Uhum, Por quê? Vai ter que pagar uma série de honorários, vai ter que pagar custas de processo, vai ter que pagar multa, às vezes tem o sequestro de verbas uhum. do ente público, isso tudo meio que desorganiza, às vezes, os orçamentos. Uma pergunta. Qual a garantia de que não tem um advogado ajudando alguém a fazer isso e cobrando? Eu achei que aqui era só pergunta bem fácil, mas não. Tem as É bem minha difíceis também. dúvida. Olha, não tem Não tem garantia. garantia, entendi. Mas assim, ó, o mensageiro pode ser um advogado e a maioria dos advogados é muito bem intencionada e está ali para ajudar mesmo. Então, isso para nós não é um problema. Sim, Mas a hora que chega o pedido, a gente pode ir em cima do fato em si. sim. Independentemente do mensageiro, É, entendi. Aham. ir ali no fato. E não é só. Eu vou te dizer que a maioria dos pedidos de vagas, por exemplo, elas iniciam lá nas UPAs. Os próprios médicos orientam a família para entrar na justiça Ah, com pedido de vaga. Por quê? Ele também tem a sua dose de aham, drama ali, o sim. médico. Ele olha e diz, pá, esse cara vai morrer na UPA. Existe já um conhecimento amplo dos servidores da saúde municipal e pública dessa ferramenta? Existe um tipo de aconselhamento deles para utilizá-las? Nós estamos trabalhando nisso, mas o nosso projeto tem alguns meses, Sim, então a gente está numa até para não se crescente. atrapalhar, né, É, no processo, assim. e não pode ser de uma vez só, porque a gente sabe que a demanda ela é imensa. Mas nós estamos preparados já para dar vazão a isso aí. Uhum. Assim, quando eu penso nesse tema em geral, essa união de dois assuntos, eu acho assim, a gente tem um problema de uma dimensão que às vezes as pessoas não param para pensar. Porque assim, a gente está falando do conceito de judicialização das coisas, que é um fenômeno em si, né, que é Uhum, usar a justiça para resolver uhum, questões, e a gente está falando de um outro problemaço que é o acesso à saúde de qualidade ou mínima das pessoas, né? E aí, quando eu penso assim na como usar a justiça para resolver este problema, me parece que a solução encontrada nesse momento, e assim, não é um elogio de graça, né? Porque eu realmente acho que faz sentido, porque é uma demanda muito grande que pode ser resolvida com algumas alternativas, né? é, Então, assim, eu entendo que a inteligência dessa iniciativa está nisso, assim, em identificar um gargalo e uma isso, alternativa mais rápida para resolver, né? isso. A hora que se concentra esses problemas num lugar só, a gente consegue mapear isso e dizer, olha, o problema da insulina é que tem que fazer uma licitação maior. Não está dando conta, né? Identificar isso antes da hora, porque isso é algo que falta, às É. vezes, para o ente público. Então, aí eu vou chegar no ponto do Lucas Uhum, Pistola, que é assim, o senhor como magistrado, como juiz, não fica. Eu já só de falar começo a ficar bolado. O problema é causado por um monte de gente aí afora. Vereador, prefeito, deputado, presidente, não sei o que, de autarquia. Eu tô falando da somatória do problema. Questão aham, estrutural, histórica, vem lá de trás, vem lá de trás, vem lá de trás. desde Aí, Portugal. aí une tudo isso e fala assim, justiça, resolve. É, Você sabe que tem aquela figura mitológica do Atlas, hã? que Que leva carrega o o mundo mundo nas nas costas, costas. é. É. E ele tá assim, ó, bem corcunda já. Aham. É mais ou menos a justiça hoje em dia. A gente está com uma série de problemas e que vem de um Estado que não valorizava isso. E tem outra coisa, né? A gente está aprendendo hoje em dia
há a parte de exigir direitos. A gente veio de uma ditadura do Vargas, por exemplo, que deu a CLT de presente para as pessoas. E nós tivemos uma série de ditaduras, uma série de regimes em que você não tinha o hábito de exigir os seus direitos. Eles eram uma espécie de favor que se dava. E hoje em dia, depois da democratização, e isso é uma das consequências muito interessantes da democracia, é que você vira um cidadão, no sentido de sujeito de direitos. Sim. E aí você É. quer os seus direitos observados. E às vezes tem menos direitos, tem mais direitos do que dinheiro para garanti-los. Sim. Agora, eu acho que Ou boa vontade e capacidade de garantir, né? Pois é, ou eficiência administrativa. Sim, capacidade, no caso. Isso. Porque assim, ó, nós temos que eleger algumas prioridades no Brasil. Não tenha dúvida. A gente gasta muitas vezes mal e muitas vezes bem. Agora, o problema da saúde não tem dúvida que é uma prioridade. Agora, o SUS é um belo sistema, Sim. mas ele é um sistema difícil de tocar para frente. Eu vou te dar um exemplo da Alemanha. Eu fiz um pós-doutorado na Alemanha e aí eu morei lá por um tempo. Como é o sistema de saúde na Alemanha? Não faço ideia. Desconta na fonte do que tu ganha 10% do que tu ganha. De todo mundo. Sim. E todo mundo ganha mais ou menos bem para viver. Isto é, o sistema ele se mantém com o dinheiro em caixa. Aqui a gente vive num país muito desigual. Você vai tirar 10% de alguém que ganha R$1.500? E às vezes a pessoa não ganha nada. Ou ela vive de bico. Então, assim, ó, eu acho que o problema da judicialização tem muito a ver com um país que está em busca de diminuir um pouco da desigualdade social. O senhor tocou num ponto que eu queria trazer essa discussão, assim, acho que ela viria de qualquer forma, que é a questão do olhar, da bússola, porque a leitura que eu faço, e que não é minha, na verdade, eu acho que é uma interpretação que já vem de muitas pessoas, eu estou pegando emprestado aqui, mas é que eu também acredito nisso, né? Que, assim, existe ao longo dos últimos anos, né, a bússola das pessoas em relação a que ente público pode resolver o problema dela mudou, né, das esferas das esferas executivas, legislativas, para o judiciário. Por quê? Como que assim, essa é a percepção que eu tenho. A gente tem, historicamente, no Brasil, o Estado e o poder público centralizado. Historicamente. Desde o Império, desde a República Velha, Nova, tudo até. E, geralmente, na parte executiva, né? Poucas vezes dividida com o legislativo e o judiciário, muitas vezes, relegado a só um subordinado de todo mundo, né? E, assim, eu acho assim, que pela primeira vez na história... Eu reverberando o nosso querido presidente. Pela primeira vez na história desse país, a gente vive um momento histórico que já tem algumas décadas, né? Em que o nosso modelo institucional de democracia, que é a repartição de 3 poderes, de verdade existe, né? E aí eu acho que nasce essa percepção de que, eu tenho o direito, eu tenho a justiça, né? E daí, só que assim, muitas vezes aí entra a discussão do protagonismo da justiça interferindo no outro poder, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso tudo é aliado a um descrédito, né? A uma percepção de que não vale a pena buscar a solução com o meu prefeito, com o meu vereador, com o meu deputado, ou com o meu voto não vale, né? E tem horas que não tem como dar também. Tem alguns problemas no Brasil que são muito difíceis. Eu entendo por que a justiça é atrativa para resolver o problema. Por quê? Porque você pede, e se dá certo, o cara tem que fazer. Porque você mandou. A justiça mandou. Agora, se eu peço pro político, ele não tem que fazer. Ele dá a volta em mim se ele quiser. Eu entendo que o juiz pode julgar que não. Eu entendo que tem as fases recursais.
Eu entendo tudo isso. Mas a justiça te dá um parâmetro mais objetivo de resolução de problema. Assim, não é, eu não tô falando isso pessoalmente. Eu tô tentando interpretar a razão do porquê as pessoas acreditam mais na justiça. Eu acho que a justiça traz essa percepção de que as coisas vão ser resolvidas de um jeito ou de outro, que ele é concursado, ele ganha bem, ele não vai querer me passar para trás, ele vai fazer à luz da lei que existe, tem um parâmetro mais objetivo também, né, de tomada de decisão. É isso que a gente procura, né? A gente procura colocar na prática o que está na Constituição. E lá tem uma série de direitos fundamentais, direitos humanos, né? Que devem estar na vida das pessoas, uma realidade. E às vezes não estão. E o judiciário entra para colocar aquilo na prática. E é uma obrigação do judiciário, na verdade. E o legislativo também faz isso, e o executivo. Os três devem fazer. Agora, estamos bem longe da perfeição, né? Não, sim. Estamos Não. longe. Mas assim, ó, eu acho que eu acredito no lado bom das coisas. Eu sou meio otimista às vezes e outras nem tanto. Que ainda há pessoas bem intencionadas que querem fazer bem para as pessoas. Ainda bem que o senhor tá no judiciário, né? Assim, Eu de fato eu acredito nisso. Então assim, ó, o povo ele escolhe quem ele quer também. Vamos colocar ele nessa equação também. exato. Aham, não, totalmente. Ele escolhe. Então, ele pode escolher pessoas que vão fazer o que ele acha que tem que fazer. Isso aí é muito importante. Aí a gente já desce para a educação e para uma série de coisas. É complicado. Não, eu acho a equação complexa e eu concordo completamente. Eu não sou o fãzinho da Lava Jato, não. Assim, eu não gosto, de verdade, pessoalmente eu não gosto dessa ideia. Eu gosto da ideia do equilíbrio. Do equilíbrio. Eu acho também. A Olha, melhor coisa... eu por acaso, eu tenho uma obra nessa área. Livro de ativismo judicial. Olha aí. Foi uma área que eu pesquisei no meu doutorado. E assim, ó, por si só, não é um problema o ativismo. Desde que ele esteja de acordo com a lei e com o que está escrito na Constituição. Dentro dos limites constitucionais, há um espaço para o judiciário agir e fazer direitos virarem realidade na vida das pessoas. Então, assim, ó, pode ter algum abuso ou outro, pode ter, mas regra geral no Brasil, a gente é uma espécie de cumpridor de direitos. Sim. A gente exige hoje que se cumpra esses direitos. Alguns anos atrás, não se falava em direito social pelo judiciário. Hoje, uma série de direitos é a gente que faz valer. Ontem mesmo eu dei a notícia, eu fiz essa matéria, professor, que o desembargador Estadeu veio aqui e ele adiantou aqui que ia ter um acordo que estava para sair da escritura, do loteamento de 200 e tantas famílias lá na Vila Bourbon. Uhum. Que era um litígio da JBS, a JBS falou, não, tá bom, dou o terreno porque já estava todo mundo lá, né? Uhum. Mas assim, é um problema social que poderia ter sido solucionado de outras formas, mas que o judiciário mediou e hoje 200 e tantas famílias estão lá, vão ser regularizadas, né? Eu vou te dar mais um exemplo disso aí. Você se lembra daquele incêndio na comunidade Mandela? Opa! A gente esteve lá, a justiça, fizemos círculos de restauração lá e chegamos em um acordo do meio global, assim, para que cada um ganhasse o seu imóvel. Houve uma espécie de intermediação e, aliás, esse é o que se espera do futuro do judiciário, isto é, menos alguém que dá ordem e mais alguém que senta e constrói algo no consenso, ouvindo as partes. E por quê? Nada melhor do que quem está no problema ali para sugerir uma solução. Então, tem horas que a gente não enxerga de fora, mas a hora que a gente vai, ouve as pessoas, dá espaço para as pessoas falarem, as coisas costumam ocorrer. Ocorre uma mágica ali.
A hora que você chama as pessoas para a justiça e diz, olha, fala. Sim. Eu entendo o que o senhor está falando, porque também existe uma percepção de autoridade, que existe uma barreira, né? Entre Isso. nós e o É. juiz ou o judiciário em geral. Mas hoje isso é meio algo do passado. A exemplo do presidente do TJ aqui. Ele quer que a gente esteja junto na comunidade, junto à sociedade. Oh, perfeito. E, Aham. e eu acho que ele está certo, tá? Mas então é Ele, do presente. ele é um gestor sensível ao que a gente vive e ele quer que se cumpra direitos. Então, assim, ó, a gente está mais próximo da população. Perfeito. A gente está em todas as áreas. Você vê a área de crimes, violência da mulher, fundiária, um monte de coisa. A gente é um agente de transformação Sim. hoje em dia. Eu acho que o judiciário ocupa um espaço muito importante na sociedade. Ele está junto do povo hoje, junto da comunidade, junto da sociedade, por um mundo melhor. A gente não está nos gabinetes mais, a gente não está se preocupando só com o nosso dia a dia, a gente está olhando para o social. Hoje nós somos um agente de transformação. Voltando ao ponto da saúde, a gente tem passado por uma situação, o senhor citou a questão das vagas, né? É, A quantidade de vagas em uma instituição foi o motivo de um rebuliço recente, né, aqui em Campo Grande, que foi a questão da Santa Casa. Ela alegou que não tinha mais vaga, que não podia receber mais ninguém, e que é um problema crônico, e daí envolveu recurso, e aí houve uma mobilização ali circunstancial por conta da circunstância, uhum. e as coisas estão se encaminhando, me parece, por uma resolução, não sei até quando, né? E assim, a gente vive numa situação que a quantidade de vagas não depende do dinheiro que é dado para atender, mas da própria estrutura das instituições para espaço para receber as pessoas, né? Então, assim, o meu ponto, assim, eu acho, o que o senhor está falando, assim, é incrível, realmente, né? E eu não consigo ter certeza se é verdade totalmente, assim, né? Se é todo o judiciário que está agindo assim, se é o que o senhor quer Assim como? próximo da sociedade. Próximo da sociedade, entendeu? Mas é assim, É, tudo bem, é legítimo. Eu posso. pode discordar, claro. É, A, claro. a questão que eu coloco, assim, e é em defesa até do judiciário, essa tentativa ela é muito válida, dado que a gente tem questões muito graves, emergenciais e grandiosas para resolver, né? Que não são resolvidas quando precisam e são só resolvidas dessa forma que a gente está vendo aí. Pois é, se você pegar a estrutura de hospitais aqui há 20 anos atrás, é praticamente a mesma de agora. Então, há um problema estrutural. Aí não é do judiciário. Então. Aí não Mas é. cai, às vezes. Às vezes cai, mas a gente não tem como dar uma ordem, por exemplo. Faça um hospital. Às vezes a gente dá uma ordem para se pagar alguma coisa para o hospital. Começou, termina, sei lá. Começou, acaba, onde que está o dinheiro, esse tipo de coisa. Mas assim, eu acredito que todo mundo quer melhorar esse problema da saúde, porque isso não é vantajoso, exceto para um ou dois que fazem fraudes, não é vantajoso para nenhuma pessoa esse estado aí que a Sim. gente está vivendo. Não é É vantajoso. uma das coisas que mais causam impopularidade. Exatamente. Digamos que a pessoa só tenha como parâmetro de tentar melhorar aquilo a popularidade dela. Ainda assim é um parâmetro, né? Eu queria que o parâmetro fosse empatia, eu queria, né, dos políticos em geral, fosse me preocupar com as pessoas, mas se o parâmetro dela para melhorar uma UPA for só, eu sou popular ou impopular, caso a UPA seja boa ou ruim, ainda assim, ainda assim isso é uma coisa que ela tem como parâmetro para tentar melhorar aquele lugar, né? Assim, ó, uma coisa é uma espécie de discurso nessa área que tem gente que se vale dessas deficiências até para algum ganho político. E outra coisa é umas pessoas que vão lá e que fazem algo mesmo. Eu acho que há o que se fazer
tem como melhorar a gestão nessa área. Nós precisamos de gestores competentes na área da saúde. E precisamos de uma comunidade que fiscalize e que enxergue o problema. Eu acredito em transparência e acredito no esforço da comunidade no seu dia a dia. Olha, eu vou dar mais um exemplo da Europa sem querer ser nada de pedante, mas é que eu vi isso lá e eu acho bonito. Lá você tem assim, ó, um grupo de pessoas no bairro, de fora da política, que fiscalizam tudo. Que vão na prefeitura, que olham as contas, que vão no hospital, que olham como que tá. Gente da comunidade organizada. Ou seja, a gente do lado da sociedade, a gente precisa se organizar e cobrar mais. É o exercício da cidadania, né? Da Exatamente. democracia. O cidadão lá na Grécia era ir para a praça e protestar. Ele dizia, olha, isso aqui está errado, porque eu fui lá e vi que está errado e nós vamos melhorar de que jeito? Se a gente se organizasse, dava para fiscalizar mais e dava para sugerir medidas melhores. Porque eu acredito que se possa fazer soluções em conjunto que são excelentes quando a sociedade se preocupa. Porque há o lado da sociedade também. A gente, às vezes, se preocupa no dia da eleição só com política. Sim. Isso aí é um problema muito sério. Eu fico realmente muito feliz de ouvir isso do juiz. Porque a ideia que, assim, a ideia da proposição, ela geralmente é ligada à classe política, né? Eu entendo e acho muito legal esse comportamento, assim, né? De um magistrado, de uma série de magistrados hoje em dia. Inclusive, o meu amigo de infância, o meu melhor amigo de infância é juiz, lá na querida Maceió. E ele tem um perfil, assim, de muitas ideias novas, assim, ele tem um perfil mais progressista até e tudo mais. E ele traz também, assim, eu acho muito bonito o jeito que ele trabalha, o trabalho dele, assim, que não é passivo, ele tenta usar, dentro dos limites institucionais dele, legais, né, o judiciário e a magistratura para propor, para ajudar, para debater, para falar. Eu acho isso, porque assim, a gente acha, muitas vezes fica muito, como é que é a palavra? Hermético, estéril o debate jurídico dentro das próprios tribunais, dentre as próprias pessoas, e é tese em cima de tese. Isso, ó, olha, a gente hoje em dia já usa de uma linguagem mais simples. É um dos objetivos do judiciário hoje. E hoje a gente se abre para o diálogo. A gente tem, assim, ó, programas no social, um monte de coisa. Programas na área de racismo, programas na área de autismo, programas na área de familiares, programas de adoção. A gente tem uma oficina de parentalidade, que é uma coisa excepcional para ajudar na hora da separação, com filhos, com tudo. A gente tem justiça restaurativa, que chama um grupo de pessoas para chegarem numa solução. A gente tem um trabalho nos presídios fortíssimo de reinserção social. Olha, esses dias eu fui aqui no Irmãs Orze e você acha lá oficina de brinquedo de pet, fabricação de uma série de coisas, uma série de oficinas trabalhando ali. Isso tudo tem o dedo do judiciário. Eu acho, e aí eu me penitencio, a gente tem que divulgar mais o que a gente faz. Sim. Porque hoje em dia a gente procura estar no meio da população. E tem, olha, uma série de programas que a gente O senhor está estava dentro falando de um projeto de fraldas, o que é? E isso é um bom exemplo. A gente, aqui em Campo Grande, nós temos um problema sério de uma demanda de fraldas. Mais ou menos, há um déficit
de 50 mil fraldas mensais. Para mães Para atípicas, mães criança. A atípicas, gente cobre a luta delas aqui bastante. idosos. Uhum. Aí o que a gente fez? A gente juntou o Estado, chamamos a GPEM, chamamos o município de Campo Grande, juntamos as pessoas. É isso que a gente falou antes. A gente saiu do gabinete e chamou. Vamos ter que resolver isso aí, tá? Resumo da ópera é que nós vamos fabricar as fraldas dentro dos presídios. A um preço 20% do valor que se paga na rua. E ainda ajudar os presos que estão lá dentro. Isto é, nós vamos fornecer fraldas baratas para o município, para o Estado. Aliás, inúmeros municípios, depois que eu fiz uma fala esses dias no Gil de Camilo, e uma série de prefeitos vieram falar comigo. Eu quero resolver esse problema de fralda. Formatado? Ele está na bala da agulha. Uhum. Já divulgaram ou ainda não? Hã? Oh, primeira mão, hein? Não, nós vamos chamar até. Nós já estamos produzindo a parte de absorventes para as mulheres. Sim, isso a gente falou. Tá? E agora nós vamos produzir fraldas. Em qual? Nós vamos iniciar no Irmas Horas, mas nós vamos iniciar só, porque vai precisar de uma série de locais. Não tem nem detalhamento assim, já tem compra de materiais? Isso já. Cada máquina, ela está em um valor de mais ou menos uns 12 mil reais. O que é assim, ó, é preço de banana, para usar de uma linguagem bem simples. E os insumos, você com com 950 reais, você produz mais de 1.000 fraldas. Por volta de 1.000. Isto é, menos de R$1 por cada fralda. Sim. Se você for na farmácia hoje, é 13,5. Isso que nós não iniciamos ainda a comprar isso no atacado. Porque a hora que comprar isso no atacado, é muito mais barato. Que tá comprando. Não. É eles que querem comprar. O município, o Estado, todo mundo quer comprar. Porque é um problema imenso. A gente só está intermediando. Entendi. E já tem a quantidade de máquinas que foram compradas, com a cidade de produção? Nós vamos iniciar mais ou menos com 5 máquinas. E a partir daí nós vamos ganhar um pouco de expertise para ver isso na prática funcionar. A gente só tem de um lado, que é o lado dos absorventes. Mas agora nós vamos ver na prática das fraldas. Aí nós vamos chegar até a demanda que é necessário aqui no município e no Estado. Porque eu te falei do grupo de trabalho esse, né? Nós tivemos uma adesão de 50 municípios já. Nesse sistema de entrar no aplicativo e de mandar para o município, não é só em Campo Grande. É no estado inteiro. E tem uma ideia de quando começa? Olha, o quanto antes, mas esperamos que no mês que vem agora já inicie. Perfeito. Nós já fomos lá, já vimos como que se produz. Já está muito encaminhado. Nós vamos fazer fraldas. Vamos fazer. Esse é outro gargalo, assim, né, elas... É interessante porque, assim, eu sou jornalista, fico na redação, o senhor é magistrado. Mas essas demandas, por questões diferentes, chegam pra gente toda hora também. Então a gente tem denúncia, pedido de socorro em posto de saúde, não tem vaga, reclamação a todo instante, assim. Então, assim, eu tenho muita familiaridade com tudo isso que o senhor está falando, porque todos os dias eu atendo o telefone de uma mãe dizendo que está com um filho na UPA e não consegue a vaga. Todo dia eu atendo um pai revoltado, todo dia não sei o quê. Assim, as mães atípicas já vieram aqui, nós já fomos até eu já fui pessoalmente até das manifestações que elas fizeram em frente à prefeitura. Tudo isso, assim, tá muito claro que é uma necessidade e que a gente... O que me angustia, assim, realmente, eu quero ser muito otimista, eu acho que eu sou um pouco menos que o senhor. Mas, assim, é porque também eu entendo isso, porque a minha capacidade a minha contribuição, ela tem um limite um pouco menor, a nossa em geral, né? Eu acho que o jornalismo tem muito poder, só que assim, ele é menos efetivo, ele é mais
estratégico, ele é mais gradativo, ele depende de muitas variáveis. O judiciário é um só, é um poder, judiciário. Eu acredito no jornalismo. Acredito e nada acontece se não cobrar. Sim, aham. Isso é o exercício da cidadania. Que ela não é feita só pelos poderes. Sim. E isso é um erro que a gente tem. Eu acho que a parte da imprensa é exercício de cidadania e de poder também. Sim, não. E eu acho importante e tem que fazer barulho. Nós estamos a favor. Estamos a favor. Sim. Por quê? Porque a gente quer o bem das pessoas. E muitas coisas a gente nem sabe às vezes. Então estamos aí unindo esforços com a imprensa também. O último ponto que o senhor estava falando antes, eu queria comentar, mas a gente foi passando, que é essa questão do exercício da cidadania, né? Teve um outro exemplo, o senhor falou de ser pedante por citar a Europa, mas eu tava, faz umas 2 semanas, tem é um amigo de um primo meu, que a gente se conheceu, tal, ele morou 25 anos nos Estados Unidos, 25 anos, voltou faz 2 anos pro Brasil. E ele, assim, tem metade da vida dele vivendo lá. E aí a gente tava falando sobre as eleições dos Estados Unidos e como funciona e tudo. E assim, eu agora realmente vou tirar a questão da qualidade da cidadania do americano, assim. Mas é sobre como o exercício da cidadania lá tem outra lógica que a nossa aqui. Ele disse que tudo que acontece lá o presidente, o xerife, ele é eleito. A escola de pais e mestres, comparece todo mundo na escola para votar. E exige. Tudo. Para você ver, quando tem a eleição, as pessoas não sabem disso, mas como é que é o nome? Que preenche? Na cédula de voto? Isso. De cada estado, porque lá a legislação é mais específica de cada estado. Tem uma série de plebiscitos referentes que são junto ali, ó. É Trump, Kamala e uma porrada de coisa, né? É como ir para academia. Você tem que criar um hábito de exercer a cidadania. E você é aquela história do elefante que não sabe a força que tem. Exatamente. O elefante... Mas alguém tem que dizer para ele, o doutor. O elefante ele tem que descobrir a força que ele tem. E se organizar dentro do bairro, da escola, qualquer organização faz barulho e funciona. Nós precisamos desenvolver isso nas pessoas. E a imprensa tem um grande papel nisso aí. Mas a gente vive num país em desenvolvimento, que tem uma série de problemas em educação, uma série de chagas. A gente viveu, né, séculos de alguns problemas aí, ainda há outros. Mas eu acredito no país, né? Sim. Eu acredito nas pessoas. Eu tenho essa mania de acreditar nas pessoas. Se eu não acreditasse, eu não era juiz. Exato. Eu acredito no ser humano. Eu sou até da área de penal, mais do que na área de saúde. Embora eu fui aluno de medicina também, né? Então, eu acho que essa área da medicina, ela sempre me perseguiu. Eu meio que fujo dela, mas ela vem atrás de mim. Então, eu acredito no ser humano. Seja alguém que fez algo que não é certo, eu acredito. Acredito. Eu acho assim que a gente tem que, de alguma forma, acreditar no ser humano e acreditar no que ele tem de mais capaz, que é a cooperação, né? Que é a união desses esforços, né? Eu acho que essa conexão é do que o senhor estava falando, assim, né? Que precisa existir. É por isso que a gente está aqui, né? É. Porque se você estudar desde a evolução do ser humano lá, a gente chegou aqui como a única espécie do Homo que está aqui por causa da cooperação. A cooperação, a gente não era mais forte, nem era mais inteligente. O senhor leu o livro do Yuval Harari? Li vários deles. Assim, a gente só está aqui porque aprendeu a cooperar. E aí, você chegou exatamente no X do nosso projeto. É esse aí mesmo. É juntar esforços. Sim. Não tem nenhuma solução mágica. Não tem nenhum coelho da cartola. Não tem nada.
É só unir as pessoas que querem fazer algo melhor. E quando a gente une as pessoas, acontece a mágica da cooperação. Sim. Então, a gente acredita nisso. Eu acredito na cooperação, por isso que a gente está aqui num podcast e não são, por exemplo, os neandertais que estão aqui. Exatamente. Senão eles tinham nos ganhado isso aí. Não teria um jornal, não teria jornalismo, não teria nada. Não teria nada. A gente está aqui porque está cooperando. Né? E é com esse arco narrativo que tivemos aqui nesse podcast, terminando com o Ilvi Arari, nosso querido historiador israelense. Ontem, inclusive, estava encaixotando os livros, mudei de casa, aí pegando os livros da prateleira assim, e ele estava escondido. Eu lembrei dele que eu li, dei uma folheada, vou querer ler de novo. São sinais, eu acho. Ele falou tem, dele. Ele tem o Homo Deus também, que é o outro dele. É interessante. Na área da saúde, ele diz que se você for muito rico, em 2050, você não vai morrer mais. Mas Se você chegar lá e você for muito rico, morrer você não vai. O Elon Musk não vai morrer, será? O Jeff Bezos? Será? Não sei se eu quero ficar vivo muito tempo também. Deixa a vida passar do jeito que tem que passar. Eu não sei se eu quero. Quero ver bastante bem. Se for bem, muito e mal, não. Tem que ter uma média, né, professor, do equilíbrio ali. Bom, é o nosso podcast da Índiga. Começa do jeito, vai pra lá e vai pra cá. Obrigado por ter a vocês. Vindo. Desculpa qualquer coisa. Desculpa nada, não tem nada para desculpar. Muito agradável, legal, muito leve, muito gostoso de fazer e dá vontade de seguir conversando, né? Então eu falei, né? Professor, ele fica falando para os assessorados dele 20 minutos, mas vai mais. Eu gosto de conversa e eu acho que é isso que precisamos enquanto judiciário, que o juiz não é um homem de pedra, que não fala com o povo, que não fala com a comunidade. Não, a gente é de carne e osso. Sim. A gente tem problema, a gente tem hora que não dorme também. A gente... E outra, doutor, a gente é sensível. A gente é sensível. Eu tava tendo essa conversa hoje de manhã com uma colega, assim, que às vezes a gente busca debater demais. Claro, tem questões emergenciais que são práticas e objetivas. Tem que falar sobre isso para resolver isso agora. Mas eu acho que falta nas pessoas, nos lugares, nos podcasts da vida, aqui no jornalismo, comigo, com o outro, uma tentativa mínima de refletir um pouco mais além sobre tipo o conceito atrás daquilo, como aquilo vai mudar estruturalmente as questões de verdade, sabe? Isso, falta espaço para esse tipo de diálogo um pouco mais profundo. Sim. Um pouco mais reflexivo. Sim, a gente precisa porque assim, eu acho que a mudança transformadora ou um diagnóstico real sobre alguma coisa não surge da mão para a boca, né? Tipo assim, por exemplo, eu acho que chegar até o ponto em que alguém, um conjunto de pessoas dentro da JMS, viu a necessidade de criar um meio e desenvolver esse meio que encurta o caminho, né, entre o cidadão que precisa de uma coisa muito grave, que é a saúde, e o que ela quer de fazer, nasce de uma reflexão em cima do conceito disso, né, e não da prática em si, não é? E até eu tenho que falar que essa ideia do diálogo é uma ideia que foi disseminada pelo desembargador Nélio Stabile. Porque ele encarna esse judiciário do futuro, que a gente já falou aqui. Ele é gente boa. Ele é gente boa. Ele é educado, é um sujeito muito gentil, é uma educação em pessoa. É uma espécie de um lorde do judiciário. Não esse outro aí que estava no nome falso em São Paulo. O desembargador Nélio é um lorde de verdade. De verdade, E ele acredita nisso, ele que plantou isso tudo aí. União de esforços para pensar de forma um pouco mais profunda e estrutural e substancial uma visão macro. Então nós estamos aqui muito por conta dele também. Bom, agora eu vou terminar de verdade, hein? Agora eu vou. Pessoal, obrigado
por terem... Se alguém chegou até o final aqui, espero que tenham chegado. Por acompanhar mais uma vez o nosso podcast na íntegra. Tá disponível no Spotify. Tá disponível no YouTube ainda, Thiago? Tá no YouTube ainda. E nós disponibilizamos também, né, ele no Campo Grande News, no jornal, no site, que é importante vocês acessarem. Ainda hoje. Ainda hoje, Opa. daqui a pouco. Não, deixa eu falar com a minha editora, peraí. Ainda hoje, que dia é hoje? Não sabemos. Não sabemos. Aqui- Não sabemos nem se é dia ou noite. Aqui a gente suprime o tempo e espaço. Não, o espaço não. Praticamente um buraco negro. Praticamente, a gente dilata conforme está próximo É do um estúdio. buraco negro. É, um buraco negro. Um podcast chamado Buraco Negro. Isso, é. É muito bom com esse conceito de se perder aqui dentro. Se perder sem Aham, assunto sem assunto. limitado. Inicia num e depois se perde. Eu devia ter terminado antes de ter esse diálogo. Não vou cortar. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Acesse o Campo Grande News. Bastante leitura, muita qualidade lá. Ajuda a pagar o nosso salário. Tchau, obrigado. Obrigado aos nossos ouvintes. Foi ótimo, pessoal. Um grande abraço a todos.